Quantos são animados para a palavra? Quantos? Eu quero falar com você sobre não ser conformado. Não ser conformado. Nós somos muito instados, somos muito advertidos, admoestados a não nos conformarmos com este mundo, com este século, com a questão do sistema mundano. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O crente, na média, em geral, ele tem isso muito nítido, ele tem isso muito vivo, patente em si. Nós sabemos que o mundo, ele está o mundo é daqui para pior, irmãos, daqui para pior. A gente procura votar cada vez melhor, a gente procura selecionar, pensar, fazer, mas o mundo é daqui para pior, porque o mundo jaz no maligno, sabe? O mundo só não acabou porque a igreja está aqui. E toda melhora, não se engane, toda melhora que você vê, não é por causa de A, de B, de teoria econômica, disso, daquilo. Não. Olha para o Brasil, eu sempre menciono isso, olha para o Brasil do século passado. O Brasil do começo do século passado era o maior, sempre foi o maior país em extensão territorial e em população, mas não era a maior economia do hemisfério sul, não era a maior economia da América do Sul. Não era, não, a maior economia da América do Sul era a Argentina. E a Venezuela ainda tinha uma economia mais desenvolvida do que a nossa, por incrível que isso possa parecer. Mas conforme você vê, mesmo o Brasil passando por Nova República, Getúlio Vargas, depois veio a Revolução de 64, depois as bate-cabeça da democratização, como alguns chamam, não gosto que chamam de revolução, ditadura, eu não sei que ditadura era essa, que meu pai ia para cima, para onde queria, e pregava o evangelho do jeito que queria e ninguém impedia ele. Para mim isso não era ditadura, mas se você quiser considerar a ditadura, está valendo. Eu não vou entrar nessa discussão ideológica mais, procuro não cair mais nessa armadilha. Mas o que fez o Brasil então crescer, hoje o Brasil, a maior economia, hoje o Brasil, um país em desenvolvimento, tudo mais, cheio das suas mazelas, mas cheio também das suas conquistas, uma economia, uma agricultura, uma população, nós estamos vendo, só para citar, não faz deles mais importante ou mais ilustre, mas quando que nós víamos há 20, 30, 50 anos atrás apresentar na igreja um casal de médicos, né? Temos conquistas, temos, glória a Deus. Então é por causa do Getúlio, é por causa dos militares, é por causa do Bolsonaro, do Lula, irmãos, eu tenho convicção que não é. Conforme você vê a igreja do Senhor crescendo nesta nação, você vê o país sendo transformado. Olha o número de evangélicos no começo do século passado e olha o número de evangélicos para o final do século passado. Sabe, porque o evangelho, quando você prega o evangelho, eu falo isso com muita confiança, quando você prega o evangelho, o resultado é salvação. Amém? Como crerão se não há quem pregue? Então, quando você prega o evangelho, o resultado é salvação. Mas quando você ensina o evangelho, o resultado é transformação. E eu creio que, embora o mundo esteja de mal a pior, quanto mais espaços nós temos a mente de Cristo, temos a sabedoria de Deus, que temos o discernimento do Espírito Santo, quanto mais nós nos espalharmos,
mais esse Brasilzão de nosso Deus, de nosso Senhor, ele vai ser um país abençoado. Eu creio. Por quê? Porque se nós entrarmos nesse processo de sermos transformados pela renovação da nossa mente, então uma mente renovada, ela produz transformação. Você vai entender porque eu digo, eu faço separação eu faço essa distinção, não é separação, caminham juntos, devem caminhar juntos, essa distinção de, quando nós pregamos o Evangelho, existe salvação, mas quando nós ensinamos, existe transformação. Você viu, nunca, não houve, na história recente, um país que crescesse tanto em número de protestantes, de evangélicos, de crentes, como o Brasil. O Brasil, possivelmente em 2 décadas, nós seremos maioria nesse país, maioria de evangélicos, certo? Isso é um dado demográfico. Então, houve salvação em abundância, mas onde está a transformação do nosso país? Nunca, às vezes a gente pensa que vai acabar a criminalidade, ela está aumentando. Às vezes a gente pensa que vai acabar as drogas, a dependência, ela faz aumentar. Agora, essa guerra de gênero, sabe, essa guerra que querem usar nossas crianças como arma, como arma não, como alvo. Então, se nós não ensinarmos, se o Evangelho não for ensinado, nós vamos crescer em salvação, mas não vamos estar transformando. Não é difícil você entender isso. Não é difícil um país que cresce no número de crentes e cresce também no número de corrupção. Faz sentido isso? Porque nós ouvimos muito sobre salvação. Até quem já é salvo continua ouvindo sobre salvação, pensando que pode perder sua salvação. Mas nós não ouvimos sobre renovação. Então, nós não estamos nem sendo transformados e nem transformando a nossa geografia, o nosso meio ambiente. Certo? Então, veja, do que eu estou falando, do que eu quero falar, é que é importante você não se conformar com o sistema do mundo. Sim, nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. É importante nós não termos comunhão nem com o mundo no pecado. Sim, é muito importante. Mas se nós não produzirmos mentalidade cristã, mentalidade bíblica, nós estamos dando espaço daquilo que é nosso. Então, eu quero ver com você o que está em Josué, capítulo 15, a partir do verso 13. A Caleb, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Quiriate-Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Pode deixar ainda aqui, por favor, Catherine. O que está acontecendo aqui? O povo está entrando. O povo, na verdade, já está conquistando. É a campanha de conquista, agora com a liderança de Josué. Josué é um general. Josué era um moço, era o assistente, por assim dizer, de Moisés, mas também Josué foi um espia, um espião, e se tornou comandante, o general de Israel. E eles, logo depois que eles entram, eles passam de Jericó, Caleb, o seu companheiro, Caleb, o seu contemporâneo, você deve lembrar, Josué e Caleb, os únicos homens acima de 20 anos que entraram daquela geração, os únicos homens daquela geração, a geração que murmurou, que prevaricou, que duvidou.
Então, daquela geração, só 2 homens entraram, Josué e Calebe, e suas famílias. Então, depois da conquista de Jericó, Calebe chega com Josué e diz: lembra-te do que disse o nosso Senhor a Moisés, seu servo, em Cades Barnea, lembra-te. Então, Josué sabia que o Senhor havia dito que Calebe conquistaria e a sua descendência possuiria Canaã. Então, Calebe recebe de Josué, do comandante, do líder do povo, Calebe recebe a sua parte, Kiriat Arba, que vai se tornar nada mais, nada menos do que Hebrom. Nada mais, nada menos do que a região de Jerusalém. Então, é Calebe que ganha para conquistar aquela terra. Então, mas tem esse detalhe, Kiriat Arba se torna Hebrom depois que Calebe a conquista. Mas lembre que esse Arba é o pai de Anak. Essa terra é chamada de Kiriat Arba porque é a terra dos Anaquins, a terra dos gigantes. Essa foi a terra que Josué deu a Calebe, um homem de 85 anos, para conquistar. Deu para ser conquistada. Você lembra? Calebe, ele viveu um milagre extraordinário. Com 85 anos, a força dele era tal qual como a que ele tinha aos 40. Certo? Então, no verso anterior, você vai ver que Calebe, no capítulo anterior, você vai ver que Calebe, ele põe para correr 3 gigantes. 3 gigantes dessa família de Anaquim. 3 gigantes ele põe para correr. Isso é extraordinário na vida de um homem de 85 anos, irmãos. Você sabe, os gigantes, existem poucos versículos que falam dos gigantes e muita discussão a respeito dos gigantes. Muita. Certamente um dos maiores motivos, se não o motivo de Deus destruir o mundo antigo. A Bíblia diz lá em Gênesis que vieram os filhos dos homens e eles vieram os filhos de Deus e possuíram as filhas dos homens e geraram os gigantes, de forma que a raça humana estava contaminada. Porque o plano do diabo, irmãos, lembra? Ele foi sentenciado junto com o casal, né? O homem, suor, a mulher, tua vontade vai dar à luz com dores e teu desejo será para o teu marido. E a serpente vai comer barro todo dia. Todo dia vai comer o pó. Comeu tanto que a antiga serpente virou o dragão de Apocalipse. De tanto comer pó. Você sabe o que é o pó, né? Do pó vieste, ao pó retornarás. O diabo se alimenta das vidas das pessoas. E o bicho ficou tão grande que virou o dragão. Esse é outro assunto, é outra mensagem. Mas então, lá o Senhor decide, se arrepende de ter feito o homem. Você sabe, Deus nunca vai se arrepender do que Ele prometeu fazer para você. Mas Ele pode se arrepender do que Ele já fez. Então a Bíblia diz que Ele se arrependeu de ter feito o homem. Mas aí Ele acha um homem, uma família, Noé. Então Noé fica aquele remanescente. E o Senhor destrói o mundo antigo pelo dilúvio. Paulo chega a dizer que é o batismo, né? Muitos consideram o batismo da terra. Só que quando Deus destrói os gigantes, destrói os animais, salva lá salva um exemplar de cada espécie. Deus faz uma promessa para o homem. Deus faz uma promessa a Noé, dizendo que jamais destruiria a terra de novo por dilúvio.
E novamente eu não quero entrar na discussão teológica qual a origem dos anaquins, tá bom? Mas novamente, já passado o dilúvio muito tempo, você ainda vai encontrar o relato de gigantes sobre a terra. E agora, Deus não tem mais por prometer algo ao homem. Amém? Ele é fiel. Ele não pode mais destruir. E agora, o Senhor vai usar o seu povo para destruir esses gigantes. É por isso, irmãos, que você vê quando Deus manda que Saul mate todos os amalequitas. Eu não sei, você humanamente é um relato difícil de se ler na Bíblia, porque Samuel diz que Saul deveria matar até mesmo as crianças de peito. Hoje isso seria chamado de genocídio, correto? Mas foi ordem de Deus. Por que Deus faria algo tão terrível? É porque a contaminação dos filhos de Deus com as filhas dos homens promove uma anomalia tão grande. E isso é uma estratégia do diabo. Por quê? Porque o diabo ouviu lá na sentença que da semente, a gente lê da semente da mulher, mas o original é da semente na mulher, nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Então, se esse fruto viria da semente da mulher ou na mulher, então o diabo faz umas contas rápidas, uma regra de 2 diabólica, de 3, e aí disse: vou contaminar a semente, vou contaminar o lugar de onde poderia vir. E você vê que até nos dias de Davi ainda mata gigantes. Quando é que isso vai acabar? Quando os gigantes vão acabar? Você lê lá em Judas, na carta do irmão do Senhor, a carta de Judas, é um capítulo só. Você lê, está escrito: e há anjos que não guardaram o seu tabernáculo, a sua posição. Deus os entregou, Deus os encerrou em cadeias eternas. E o contexto, você vai ver qual é o pecado desses anjos tão perigosos, que não guardaram a sua, tem uma outra versão, mas o seu tabernáculo, a sua posição, como Sodoma e Gomorra. Qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Promiscuidade, prostituição, sexo desordenado, ok? Então dá toda a pista. Eu não quero entrar em discussão, isso aqui não é uma aula, não é uma academia, isso aqui é para você ter só ciência, conhecimento, certo? Então, até nos dias de Davi, você via Davi matando gigantes. Você vê o Senhor, porque que tinha momentos que Deus mandava, por exemplo, em Jericó, Deus não autorizou pegar nada. Existiam cidades, existiam povos tão contaminados, tão amaldiçoados, que nem o despojo era para pegar. E essa contaminação acaba quando Deus prende esses anjos, eles estão cerrados. Lembra que Jesus foi lá no inferno, a Bíblia diz que ele foi pregar. Pregar para quê? Para arrependimento? Não. Ele foi falar para esses anjos que estão em cadeias eternas: eu venci. E você vai ver lá no Apocalipse que anjos que estão presos no abismo, terríveis, anjos caídos, demônios, porque é outra discussão, o que são os anjos caídos e o que são os demônios, né? Porque o demônio precisa de um corpo, e um anjo caído se transfigura em homem. Então eu não quero confundir você, tá bom? Lá fora você pode me perguntar, eu te respondo tudo, tá bom? Não quero trazer confusão aqui na mensagem, tá bom? Então vamos lá. Essa é a terra de Hebron. A terra de Hebron era uma terra de Anak, de Anaquins. Isso é interessante você ver, porque se você acha que o Brasil tá ruim, pode ficar muito melhor, diga amém. Por que isso? Porque
Porque Canaã é a terra dos cananeus. Cananeus são os filhos de Cão, ou de Cã, certo? E Deus fez Moisés andar por toda a terra para abençoar uma terra amaldiçoada. Uma terra amaldiçoada foi abençoada, porque Deus chamou Moisés para ser o quê? Benção. Deus não chamou Moisés para ser abençoado. Moisés não, Abraão. E olha que Abraão foi muito abençoado. Foi ou não foi, igreja? Mas ele foi abençoado sendo bênção, sendo uma bênção. Então ele andava pela terra que o Senhor deu para ele como estrangeiro. Isso fez com que a terra fosse abençoada e se tornasse a terra que manava leite e mel. Lembra? Quando Abraão andou sobre a terra, não tinha nem água, ele tinha que cavar poços. Mas depois que ele abençoou toda a terra, essa terra ficou tão maravilhosa que ela ficou sendo conhecida como a terra que mana leite e mel. E não é um tanto diferente aqui com Caleb. Caleb está pegando a terra dos Anaquins para transformar ela em Hebrom, no jardim de Israel. Ok? Tudo bem até aqui? Nenhuma heresia? Vamos adiante? Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã, Talmai, gerados de Anak, ou seja, os gigantes. Caleb expulsou eles. Pode continuar. Subiu os habitantes de Debi, cujo nome antes era Kiriat Sefé. Aí vem outro Kiriat para cá, vem outro atentado. Que Caleb expulsa 3 gigantes, e aí vem tipo o império contra-ataca. Entendeu? Vem um reforço. Verso 16, disse Caleb, a quem derrotar Kiriat Sefé, e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Ou seja, o sobrinho dele se ofereceu para tomar a Sefé, né? A terra de Sefé. Tanta coisa que a gente pode ver aqui. Caleb tinha Axa, sua filha. A forma dele fazer ela herdar sua herança era casando com alguém que conquistasse essa herança. Porque dificilmente ele poderia dar diretamente a ela, por ser mulher. Mas aí ele escolhe, já que ele tem que dar a filha dele, ele procura um valente. Ele procura um cabra macho gospel. E aí ele disse, quem conquistar Kiriat Sefé, vai levar minha filha. Vai ganhar minha filha. Eu darei. Parece que Caleb está só resolvendo um problema, né? Não, irmãos, ele botou 3 gigantes para correr. Você acha que botar mais um, ou besteira grande? Queira botar mais um para correr, você já colocou 3. Mas ele precisava encaminhar a filha dele para alguém de valor. Então ele procura, de alguma forma, vamos chamar de teste, não é isso que a Bíblia diz? Então ele faz uma proposição em que realmente alguém valoroso vai surgir. Né? Lembra do gigante Golias? Não teve nenhum dos belezas treinados no exército, altos, fortes. Não, veio um pastor de altura mediana para guerrear sem treinamento militar, entendeu? Para vencer, sem espada, sem lança. Então, Caleb assim, parece que ele estava querendo achar alguém para lutar por ele. Não, ele estava querendo achar a pessoa certa para a filha dele. E ele busca um conquistador. Quem conquistar, eu já botei 3 gigantes para correr. Quem botar um, leva a minha filha. E aí eu vou saber que a minha filha está casada com alguém de valor. Ok? Olha só, vamos ver. É curta a história, mas muita lição. Tomou, pois, Otiniel, ok, já lemos. Esta, ou seja, Axa, quando foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela.
Você vai entender porque ela está pedindo mais terra. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: o que desejas? Ou seja, a terra que agora o marido conquista é uma terra sem água. É a terra da região do Negueb. É uma terra sem água. Grande, de valor e tudo, mas sem água. Então ela chega com o marido e diz: vai falar com meu pai. E pede um campo com água. Algo que não seja árido. Agora, não é difícil para os homens se colocarem no lugar de Otiniel. Né? Já tinha levado a filha, ainda vai pedir mais? Só que Axa não se conforma. Ela manda o marido ir, mas ela vai junto. E quando eles estão chegando, a gente dá a entender, porque a Bíblia menciona isso, que parece que o marido nem desceu do seu jumento, da sua montaria, e ela mesmo já desceu na frente. Ela apeou do jumento, ou seja, desceu do jumento. Então Caleb lhe perguntou: o que desejas, minha filha? Próximo versículo. Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Lembra, não é difícil você entender que Caleb queria que se levantasse um genro valoroso, um guerreiro. Não era pela terra, a terra não tinha tanto valor, o Negueb. O Negueb é um deserto, certo? Mas Caleb, isso serviu para que Caleb entregasse a sua filha para uma pessoa valente, de verdade. Só que quando ela vai ver o presente, o que o pai fez o marido conquistar para ter ela, aí ela diz assim: essa terra não tem água, eu preciso de um presente. Isso aqui foi uma conquista, agora eu quero um presente. Você está entendendo? Ela não se conformou. Ela podia ter: poxa, meu pai abençoou, estou casada com alguém de valor e tudo, vou dar um jeito de viver aqui nesse deserto. Vou dar um jeito de viver, vou cavar poços, vou fazer alguma coisa. Mas ela não se conforma, ela insta para o marido ir. No que eu consigo ver do texto, o marido não tinha tanta disposição para ir pedir, mas ela vai. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Imagine, eu quero que você só por um instante imagine, se Axa e seu esposo recebem um presente que eles conquistaram, e se eles não pedem nada. Agora, imagine eles agora veja como eles pediram. Você vê Caleb colocando dificuldade para dar o presente para a filha? Você não vê. Mas se ela não tivesse pedido, você viu que ele não deu. Foi preciso ela pedir. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos um pai muito mais poderoso do que Caleb, nosso Pai Celestial. E muitas vezes o Senhor nos leva a conquistas. E às vezes nós conquistamos algo, Senhor, o Senhor nos fez conquistar um deserto. Eu não sei você, eu não vou perguntar para você levantar a mão. Quantas vezes você foi com tanta expectativa na direção de Deus, para Deus te dar alguma coisa, para você ser usado para Deus para conquistar alguma coisa, e quando você chega lá, não tem água, Senhor. Parece sim que Deus colocou a gente numa furada, ou parece que era só isso que Deus tinha para nos dar. Mas essa moça, talvez por ser filha de Caleb, lembra Caleb? Caleb chega com Josué: lembra-te que o Senhor falou a nós dois, eu tenho direito a essa terra. Caleb reivindicou, e parece que a filha tinha o mesmo DNA. Aí agora o Senhor me deu uma terra seca, me dá um presente.
E o pai dela dá fontes inferiores e fontes superiores. Quantas vezes nós estamos nos nossos desertos e achamos que Deus já deu tudo o que tinha que dar? Irmãos, muitas vezes nós somos assim, nós pensamos que nós temos Deus como Pai, isso é uma maravilha. Mas, às vezes, até no nosso inconsciente, nós ligamos Deus às nossas histórias, nós ligamos a Deus às nossas limitações, às nossas escassez, a nossa escassez, melhor dizendo, perdão. Nós fazemos até uma ginástica, sabe, aquele duplo salto carpado, invertido, descosta. Nós fazemos uma ginástica, em vez de buscarmos a realidade da palavra de Deus na nossa vida, nós é que queremos colocar a circunstância da nossa vida dentro da palavra de Deus. Não é para eu ser rico, não é para eu ter as coisas, não é para eu ser isso, não é para eu crescer, não é para... porque aí vai buscar na palavra de Deus, como se Deus fosse limitado, como se Deus não nos desse na mesma hora que pedirmos. Deus não te mandou para um deserto para você passar necessidade lá, não. Ele te mandou para o deserto para fazer desse deserto um jardim. Quantos estão entendendo? Não se conforme. Não se conforme com a vida que você está tendo. Tem mais de Deus? Tem mais. Tanto fontes inferiores quanto superiores. Tem mais de Deus. Sempre tem mais. Se Caleb pôde dar para sua filha, quanto mais o nosso Pai, que é dono de tudo. De tudo. Mas quantas vezes nós olhamos só... E o difícil é a gente olhar para o deserto e dizer assim, olha onde Deus me colocou. Que visão é essa de Deus? Em vez de a gente montar num jumento e ir até lá com o nosso Pai e dar um presente. Sabe, a gente comenta com todo mundo, mas não fala com quem é dono das águas superiores, dos campos. A gente reclama com todo mundo, ao invés de chegar com o dono e dizer, o Senhor me deu uma terra seca. Se ele não vai se ofender, ele não vai. Se você tem cerimônia para falar com o teu Pai Celestial, algo de errado não está certo. Porque o filho que tem cerimônia para falar com o pai, sabe, medindo as coisas. Imagina se meu filho chega comigo, pastor ordenado, não sei o que tem mais lá das contas da Assembleia de Deus, eis que eu sou seu filho, eu quero fazer um pedido. Você acha que é assim que o meu filho chega comigo? Não, meu filho chega comigo, pai, eu quero tal coisa. Se eu puder dar, é na hora, se eu achar que é devido, é na hora. Não tem cerimônia, ele não precisa fazer um requerimento. Ele não precisa passar uma provação para vir falar comigo. Não. Amém, irmãos? Sabe, se nós estamos num deserto, mas se nós estamos na direção de Deus, tem fontes de águas para nós. Tem fontes de águas. Agora vamos, por favor, nós vamos para Crônicas, primeiro livro de Crônicas, das Crônicas. Verso 4, a partir do capítulo 4, verso 8. Vamos ler. Góis gerou a Anube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Você já sabe onde eu quero chegar, né? Foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, ou Jabes, como você preferir, dizendo, porque com dores o dei à luz. Esse é o capítulo 4 do primeiro livro de Crônicas. Desde o capítulo 1, a Bíblia está falando, fulano, filho de Ciclano, que gerou Beltrano. Desde o capítulo 1, aqui ainda já está no 4, e ainda está fulano, que gerou Ciclano, filho de Ciclano, que gerou Beltrano. Mas quando chega em Jabes, a Bíblia muda a narrativa por 2 ou 3 versículos. 2 versículos. E ele diz, foi Jabes mais ilustre.
do que seus irmãos? Porque sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque com dores o dei à luz. Ou seja, você já viu, não se ofenda se houver aqui ou na transmissão, você já viu alguém assim com o nome mais ou menos assim, Maria das Dores? Já viu? Já vimos, né? Já viu assim, José das Chagas? Já viu? Pois é, Jabes era assim, era o das dores. Porque de todos os filhos, só ele parece que deu dor para a mãe dele. Só que como que o filho, que é o das dores, se torna mais ilustre do que aqueles que não deu dores, aqueles que não deram dores? Jabes não se conformou com o nome dele. Assim como Axa, que ganhou uma terra, conquistou uma terra seca, não se conformou, Jabes também não se conformou da sua mãe lhe chamar de das dores. Verso seguinte: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Note, não é só um pedido. Ele pede que Deus abençoe ele, que alargue as fronteiras, seja com ele, preserve do mal, de modo que não lhe sobrevenha a aflição. Esse jovem só pediu uma vida boa para ele. Uma vida boa. Alargar o espaço, ser abençoado, não quer ter aflição. Irmãos, parece que a gente olha assim, eu não sei, parece que uns de nós está dizendo, eu queria só um dessa lista e já me bastava para ser feliz. Jabes pede logo tudo que a felicidade pode dar. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Aí eu fico perguntando para você, quantas vezes nós somos, não é você, não sou eu, não é outro, mas quantas vezes nós vemos pais que achatam os seus filhos? E você sabe que pai é autoridade não só legal na nossa sociedade, mas também espiritual diante de Deus. Mas Jabes, ele teve, assim como um paraense, filho de cearense, tipo assim, Jabes teve um repente, né? Quem ensinou isso para ele? Quem disse que ele podia fazer isso? Qual é a doutrina? Qual é a teologia? Qual foi o coach? Jabes só invoca o Deus de Israel dizendo: tomara, porque nem assim ele pediu para Deus como se Deus fosse ou não fazer. Tomara. Mas ele não se conformou. E ao invés de discutir com a sua mãe, de brigar, por que a senhora não me colocou das dores? Eu não pedi para nascer, sabe aquele filho? Eu não pedi para nascer. Né? Essa história, irmãos, você sabe que Benjamim, ele ganhou um primeiro nome da mãe dele, né? Porque Benjamim, ele representa a última geração sobre a terra. E nós estamos dos 12 filhos de Jacó, nós também estamos na 10ª hora, nós estamos na última hora da igreja na terra, e no último instante desse ciclo, dessa dispensação. E aí Benjamim, ele enterra a mãe, ele mata a mãe. Nós somos essa geração que foi, inicialmente ela foi amaldiçoada, porque nós matamos a nossa mãe. Nós somos incompreendidos. A igreja de hoje, ela não é aceita pela igreja de ontem. Mas Jacó foi muito rápido, e ele mudou o nome do filho.
Jacó representa o pai, representa Deus, e mudou o nome de filho e disse: não, esse é o filho das minhas delícias, porque ele veio do meu amor pela mulher amada. Então, existe muito peso sobre Benjamim, existe muito peso sobre a geração de Benjamim. Você sabe, nós somos essa geração. José só sentou na mesa com os outros irmãos depois que Benjamim chegou. E para Benjamim, José deu 5 vezes mais. Nós somos essa geração. Existe peso de bênção, existe peso de culpa que querem colocar em nós, mas nós somos a última. Enquanto o mundo piora, a igreja melhora. Não tenha dúvidas. Você vai ouvir muito falando mal da igreja, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva de Cristo. Imagine alguém muito importante e outro alguém falando mal da mulher, da noiva desse alguém importante. Eu não entendo como às vezes as pessoas, elas enchem a boca para falar da noiva de Cristo, da menina dos olhos do Senhor. A igreja sempre vai melhorar, sabe? E os escândalos? Jesus falou: é certo que venham os escândalos, ai porém daquele pelo qual vem o escândalo. Então a igreja do Senhor, ela só vai melhorar. Não confunda escândalos, coisas pontuais com a igreja do Senhor. Não, a igreja, ela é santa, viva, sem mácula. Ela está adornada pelo Espírito Santo. Então, Benjamim também o pai dele não aceitou que ele levasse mais essa carga. Já basta Jacó não ter mais a sua esposa amada. E na hora que, antes de Raquel realmente desfalecer, ela ainda nomeia o filho com o nome de maldição. Mas Jacó de uma forma muito rápida, Jacó de uma forma muito ousada, disse: não, Benjamim é o filho das minhas delícias. E Jabes, ele foi, a gente pode pensar que é intuição e tudo, o certo é que você vê que a Bíblia destaca Jabes. Não só na sua existência Jabes foi mais ilustre, Jabes foi mais ilustre na palavra de Deus. Que me abençoes. Nós somos levados a dizer: não, você não tem que pedir, você só tem que agradecer. Sabe, tem gente que é mais crente do que as pessoas da Bíblia. Estamos cada vez mais inibidos de pedir. E nós não estamos transformando, porque não estamos sendo transformados. Nós recebemos salvação, mas transformação é para quem é renovado. Aqui, aqui o Senhor faz uma troca. Ele tira o coração de pedra, ele faz um transplante e coloca um coração de carne. Ele dá um novo coração. É um novo nascimento, é a nova natureza. Aqui, ele não tira, não. Aqui é responsabilidade minha e sua ser renovado pela palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. Amém? Para a gente concluir, ou já para concluir, Tiago capítulo 4, a partir do verso 1, eu vou te falar de algo que nos, por assim dizer, até nos confunde. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ok. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes? Nada tendes? Qual é a igreja? Vamos lá. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes? Porque não pedis. Sabe, você pode ser o Rambo gospel,
Você pode sair matando todo mundo, guerreando com todo mundo. Você não vai ter nada. Você não, outro. Você não é o Rambo Gospel. Porque não é assim que a gente tem realmente. Sabe, os homens não têm. Você sabe que o que eles têm é nosso. Entesouraste para os últimos dias, está escrito. O que eles têm vai estar entesourado para os últimos dias, para quem se compadece do pobre. Certo? Então, as pessoas pensam que tem alguma coisa. Louco, hoje te pedirão a tua alma. Que tu tens preparado, para quem será? Realmente só tem quem pede, porque só tem quem recebe de quem é verdadeiramente dono. Tem pessoas que entram em cobiças, invejas, assassinatos, lutas, e acabam não adquirindo nada. Não tem paz, vive guerreando, sabe? O telefone está tocando. Tem gente que tem uma entrada numa casa e uma saída secreta em outro lugar, porque quando vier ele já escapou, não sabe onde está. 2, 3, 4 telefones, porque o segredo não está em guerrear, possuir, lutar. Não, o segredo está em pedir. Impedir. Aí vem um texto que aparentemente complica tudo. Vamos lá. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos. Aí, meu irmão, tem muita gente que pega esse texto aí, toma e larga ali assim, de bicuda, sabe, de bicuda. Ah, por que você quer uma casa? Por que você quer um carro? Aí você tem um carro, por que você quer 2 carros? Aí você vai para Jabes. O que Jabes pediu? Tomara que me abençoes, que me alargue as fronteiras. Ué, mas não é? Agora Tiago não está falando para os vossos prazeres? Pois é, às vezes as pessoas colocam na conta da carne, dos prazeres, aquilo que é legítimo para você. Porque alargar a fronteira, Deus deu na mesma hora. Porque campo, Caleb deu na mesma hora para Axa. Deu ou não deu? Ah, mas para quê? Para que ela já não ganhou um deserto? Para que ela quer campo, águas? Mas Jabes, por que ele não pediu só para mudar o nome dele, pastor? Ele pediu: alargue as fronteiras, que tudo me vá bem, que nenhum mal me aconteça, que eu não seja afligido. O brother só pediu felicidade geral. E Deus deu. E muita gente, mas isso parece ser para o meu prazer, para a minha ostentação. Aí pega esse versículo e dá-lhe, atravessado assim, igual o Shogol. Vai, o 4. Olha o que a Bíblia está dizendo, olha o que Tiago está falando. Infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse texto não é para quem não está se conformando com o mundo, irmãos. Esse texto é para quem quer bênção viver no mundo, não é para você. Não é para você. Você quer bênção para viver na presença de Deus. Amém? Não é para você. Sabe, quando você sai, quando você come, quando você bebe, quando você anda, quando você viaja, é na roda dos escarnecedores ou é com a tua família? É no caminho dos pecadores ou é com os irmãos da igreja? Você está entendendo? Se está pedindo para curtir no mundo, pedis mal. Mas se você está pedindo todo o direito da tua herança para repartir na presença de Deus com os teus, então você pediu bem. E pode ter certeza que assim como Jabes e Axa, o Senhor vai te dar e não vai requerer. Por que eu posso dizer isso com tanta confiança? Mateus capítulo 7, verso 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai, batei,
Muitos crentes ficam no ensinamento. Tiago não fala errado, eu trouxe o contexto para você, tá bom? Tiago está falando do crente que quer dar uma de Raimundo, pé na igreja, outro no mundo. Tiago, nada contra nenhum Raimundo aqui, eu não conheço nenhum Raimundo, mas se porventura você é de Deus, tá, irmão? Mas olha só, o que Tiago está falando? De quem quer viver no mundão, curtindo a bênção. Meu irmão, mesmo que a bênção for de Deus, seja dada por Deus, no mundo ela acaba. Lembra do filho pródigo? Ele saiu com toda a herança, acabou. Tá certo? Aqui é o filho de Deus, é o irmão de Tiago natural. Né? Você sabe que Tiago era irmão do Senhor. Mas aqui é o filho de Deus dizendo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Fique de pé. Pode passar. Vamos ler bem alto, igreja. Pois quem? Vamos lá, igreja. Pois todo que pede, recebe. Não é só o irmão que se formou, não é só o irmão que fez curso de teologia, não é só o irmão que foi batizado no Espírito Santo, não é só o irmão que tem 30 anos de assembleiano, não é só o irmão que veio... Ah, não, meu irmão. Todo que pede, recebe, até o das dores, até aquele que foi gerado com dores, até aquele que foi gerado para ser rejeitado, ele vai receber, porque todo que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu e você estamos pedindo? Ou a gente está conformado com o nosso nome? Ou a gente está conformado com o nosso deserto? Ou a gente está indo na fonte dizer: eu quero, dá-me um campo, dá-me águas, a terra está seca, eu quero ser saciado. Pode continuar. E qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Irmãos, às vezes a gente coloca, eu estou falando a gente generalizando, tá? A gente coloca Jesus abaixo do homem mau, Deus abaixo do mal, do homem mau. Às vezes a gente espera que o pai, que alguém, que o prefeito, que o presidente nos dê alguma coisa, mas não acredita que Deus pode nos dar algo bom, algo grande, algo de valor. Pedi e dá-se-vos-á. Amém? Eu sei que você já pode ter ouvido assim: ah, você veio para pedir, você tem que agradecer. Pede, irmão. Pede. Quem é pai aqui? Quem é pai sabe da alegria de você dar uma boa coisa para o seu filho. Quem é pai sabe da alegria de você dar algo de valor para o seu filho. Eu não estou comprando qualquer coisa, eu estou comprando algo que eu compraria para mim. Às vezes o pai deixa de comprar para si, para comprar para o filho. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas, por que você acha que é diferente com Deus? Feche seus olhos, por favor. Se alguém precisa ter um encontro com esse pai tão precioso, tão querido, aí onde você está, é só você levantar a mão. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, se você deseja voltar para Jesus, onde você está, é só você levantar a sua mão. E eu queria que você que ouviu essa palavra, você que já é de casa, você que é filho de casa, filha, que você tenha a ousadia de não se conformar. Nós estamos em mais um ciclo das nossas vidas, em mais um ano que o Senhor nos permitiu viver, que o Senhor nos deu para viver, que o Senhor nos deu para possuir, que o Senhor nos deu para herdar. E eu queria que você tivesse a ousadia de pedir campo, águas.
para que você receba, para que eu e você recebamos de Deus águas inferiores e superiores, poços e rios nas nossas vidas, dadas por quem é o dono do ouro e da prata. Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta noite, em que a Tua presença foi real, em que o Senhor nos dirigiu, em que, Senhor, nós tivemos, Pai, com ousadia eu posso dizer isso, revelação daquilo que o Senhor ainda quer dar para nós, muito mais do que o Senhor já deu, ainda mais o Senhor quer dar. Senhor, nos ensina a pedir com sabedoria. Nós não estamos pedindo, Senhor, para prazeres carnais, mundanos. Não, Senhor. Nós estamos pedindo para, Senhor, que as nossas famílias venham transbordar, que o nosso país venha a ser restaurado, mas também, Senhor, acima de tudo, que o Teu reino seja expandido na nossa nação e por todo o mundo. Pai, eu te peço sobre cada vida, sobre cada família, eu te peço que haja compreensão desta verdade, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor esteja realmente nos convencendo de tudo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, e que toda contradição, que toda dúvida, que toda condenação caia por terra diante do Teu amor, diante da Tua graça, diante da Tua misericórdia, diante do Teu perdão. Pai, eu te peço por esta semana, que seja uma semana verdadeiramente na Tua presença. Nos sustente, Senhor, neste jejum. Fale, Senhor, aos nossos corações. Fale, Senhor, ao nosso entendimento. Traga clareza, Senhor, da jornada que o Senhor quer para nós em 2025. Nós pedimos, abençoa o Teu povo, leva-nos na Tua santa paz, seja conosco por onde quer que andarmos, guarda, nos livra, nos abençoa, é o que nós choramos, é o que nós te agradecemos, por tudo te louvamos, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do maravilhoso Espírito Santo de Deus, seja com você, seja com toda a tua família, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana, meus irmãos.